que a Bíblia diz sobre o milênio? Entenda o milênio como sendo um dos eventos escatológicos. Mais alvo que a neve é um cântico racista? Lição 13. O Senhor está ali. Já preciso adiantar que essa expressão se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Também dizer que esse é o nosso vídeo de número 144 sobre lições bíblicas para a glória de Deus. O texto áureo assim está escrito: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Verdade prática. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio de seu povo. A leitura bíblica em classe recomendada será em Ezequiel capítulo 48, versículos de 30 a 35, que passo a ler e comentar agora, mas antes, para você que está tendo o primeiro contato com nossos vídeos e ainda mais que estamos algumas semanas sem elaborar, eu sou o pastor Israel, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Aí eu aproveito para pedir para você que já conhece aí o trabalho, que já adiante aí o seu like, curta, comente e compartilhe, que ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Então, Ezequiel capítulo 48, a partir do versículo 30, assim está escrito: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. Essa cidade de que fala o profeta Ezequiel, o contexto vai indicar que ele se refere a Jerusalém, e como não é a Jerusalém atual, nem da época do profeta, só resta a gente entender, até pela similaridade que há com a Jerusalém descrita no livro de Apocalipse, ainda que sejam também diferentes, mas então a melhor hermenêutica que a gente faz desse conjunto de texto é que ele se refere a Jerusalém por ocasião do milênio. E a gente vai ser mais farto. Eu estou adiantando porque isso facilita o seu entendimento nas coisas que a gente vai lendo. Versículo 31. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, ou seja, do lado leste, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Versículo 33. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma. A porta de Issacar, outra. A porta de Zebulon, outra. E da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma. A porta de Aser, outra. A porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor está ali. O título dessa lição, tal como eu adiantei. Também vale a pena, vai ajudar no entendimento, a gente dizer que essas medidas que ele dá aqui, 4.500 medidas, são medidas equivalentes às medidas da Nova Jerusalém de que fala o livro de Apocalipse. Então, cerca aí de 2.000 quilômetros, 2.000 quilômetros e 400, 2.000 quilômetros, por aí assim. Então, são medidas semelhantes. Isso tudo porque está falando de uma cidade que terá todo um envolvimento espiritual. É a Jerusalém que, como nós conhecemos, mas com várias modificações, a gente vai procurar explicar algumas coisas aqui, não vai dar
para, já adianto, nem posso ter essa preocupação de esgotar o assunto, porque o tempo do vídeo ele não ajuda para isso e a riqueza de detalhes é muito grande. Mas à medida que o Espírito for direcionando, a gente vai priorizando aquilo que vamos falar. Eu sugiro acrescentar nessa exposição algo que ficou bastante falado durante a semana. Salmo 51, versículo 7, que assim está escrito: Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Hisopo, um tipo de planta. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, como adiantei, Salmo 51, versículo 7. E também Isaías, capítulo 1, versículo 18, que assim está escrito: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então, escarlata é aquela cor roxa. O termo usado pelo escritor sagrado é que, uma vez o pecador purificado, é equivalente a dizer que os pecados estarão brancos como a neve. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1 sobre a cidade. Qual cidade? A Jerusalém do milênio. A gente já vai entender isso com mais detalhes. Capítulo 2, sobre o nome das 12 tribos. Capítulo 3, o Senhor está ali. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio da Nova Jerusalém do mundo vindouro. Então, para que essa distinção seja possível, principalmente para aqueles que não são tão avançados nas escrituras, na teologia, então a gente vai fazer essa abordagem dos eventos escatológicos para você entender quando entra uma coisa e quando entra a outra e em que momento essas coisas vão acontecer. Deus é a fonte da revelação e da inspiração, da visão e da mensagem de Ezequiel. Nesse sentido, os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou seja, visão ou palavra, vieram de Javé. Javé é Jeová. Aqui, esse termo, quando utilizado, é bom ter em mente, né? Os oráculos entregues ao profeta significa o quê? A inspiração que o profeta Ezequiel teve ao escrever o livro de Ezequiel. Então, todo esse texto bíblico, ele também é chamado aqui de oráculos. Oráculos entregues ao profeta. É disso que ele está falando, que o profeta escreveu na Bíblia. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela, a Jerusalém desse texto de Ezequiel, é uma figura da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a Jerusalém de que fala Apocalipse. Então a gente tem pelo menos 3 aí, né? A Jerusalém de hoje, quem fizer a viagem para Israel, quase certamente vai se interessar por conhecer Jerusalém. Essa é uma. A segunda Jerusalém, a do milênio. E a terceira Jerusalém, a Jerusalém que desce do alto, que aparece no livro de Apocalipse. Então, à exceção da Jerusalém atual, né, que é uma cidade praticamente como outra qualquer, mas existe essa diferença. O resumo desse tópico 1 pode ser dado por: Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Esse termo arquiteto é da Bíblia, revista e atualizada. A versão corrigida, ela usa a palavra artífice, que Deus é o artífice. Então, as duas palavras são válidas. E ainda também como resumo, apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Capítulo 2. Sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó,
aparecem com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes, são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. A lista de Ezequiel segue no sentido horário. O que é isso? É norte, aí depois o que ele chama de oriente, que é o leste, depois o sul e depois oeste. Já vale a pena dizer, né? A gente se acostuma tanto a ver nas explicações, né? Norte para cima e sul para baixo. E a gente pensa que isso está assim no natural. O norte é tão somente uma direção, tá? Então, o correto é quando eu fizer isso que eu faço para cima, é eu estar apontando para o norte. Aqui em Brasília, o pessoal tem uma noção clara disso por causa da asa norte, né? Então, quem estiver ali em cima da rodoviária vai apontar para a asa norte, aí é no sentido plano mesmo, horizontal. Vai apontar para a asa norte e à direita, na transversal, quando ele olhar para a esplanada dos ministérios, ele estará o quê? É o oriente, é o leste. Quando apontar para o sul, a maioria já conhece pela asa sul, então, aí é o sul. E quando apontar para a direção da torre de TV, para a direção do eixo monumental, aí será o oeste. Então é isso que o texto aqui está falando, que está sendo usado no sentido horário. Então é isso, o sentido girando para a direita. Resumo desse capítulo 2. O nome das 12 portas da Jerusalém milenial tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Capítulo 3, o Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso esse nome precisa ser mudado. Então, Jerusalém de hoje, a próxima será Jerusalém milenar, que vai existir por ocasião do milênio, e após o milênio, aí teremos a Jerusalém que desce do alto. Aí é uma cidade que vem do alto, não é como as cidades que a gente tem aqui no planeta. Mas o nome divino, isso já como resumo, né? O nome divino, o Senhor está ali, é o novo nome dado à cidade no milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados passados. Vamos então entender, principalmente quem é mais recente de Bíblia, o milênio como um dos eventos escatológicos. Esse termo escatológicos é derivado de escatologia, que significa doutrina ou estudo das últimas coisas, coisas que ainda estão por vir. E a base disso é o arrebatamento da igreja. Então, quando se fala em escatologia, tem que estar presente o arrebatamento da igreja. Então, agora nós vamos falar um pouco disso, para a gente entender onde é que está esse milênio, quando é que inicia esse milênio. Nós já estamos no milênio. Claro, a gente vai falar baseado, é bom até essa lembrança, a gente vai falar baseado na doutrina das Assembleias de Deus, e é a doutrina que eu entendo que é a mais eficiente nesse aspecto, nesse caso. Claro que se alguém tiver aprendido ou vier aprender com um detalhe ou outro, isso a princípio não faz muita diferença para a sua vida espiritual. Mas é sempre importante a gente procurar ver o que está escrito, onde está escrito, como está escrito e se essas coisas fazem sentido. Essa explicação que eu vou trazer para você é uma explicação que faz sentido. Também lembrar, o livro que explica muito bem isso é Calendário das Profecias, do saudoso pastor Antônio Gilberto. Eu queria mostrar o exemplar que eu creio que ainda possuo aqui para vocês, mas fui procurar, não consegui localizar. Não sei se ele se escondeu na minha estante ou o que está acontecendo. Mas se você tiver oportunidade, vai na CPAD, Calendário das Profecias de
Antônio Gilberto. É uma boa literatura para esse tema. Então vamos lá. O primeiro evento, a ressurreição dos que morreram em Cristo, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu vou deixar na descrição todas essas referências, justamente para você depois poder olhar, conferir e poder amadurecer ainda mais no assunto. De qualquer forma também, se lá para o final, pastor, eu não consegui achar essa referência, não bateu com o que eu procurei, enfim, aí você coloca nos comentários que a gente procura ajudar na medida do possível. É claro, dá para ajudar quem tiver assistido o vídeo. Dependendo do grau de distância que a pessoa esteja desse tema, talvez o caso até de assistir mais de uma vez, que aí as coisas vão ficar mais maduras na sua mente, no seu raciocínio. Então, o primeiro evento, a ressurreição dos que morreram em Cristo, somado ao arrebatamento do que estiverem em Cristo por ocasião do arrebatamento, como está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então, já de antemão, capítulo 4, versículos 16 e 17, para entrar nesse tema aqui. Além dos que virão, então estou falando o quê? A primeira ressurreição, ela é composta pelos que forem ressuscitados por ocasião do arrebatamento. Paulo ainda registra que tem que ser anterior, né? Mas esse intervalo, ao que tudo indica, as hermenêuticas mais aceitas, é que serão intervalos muito pequenos. Primeiro, o quê? A ressurreição dos que morreram em Cristo. Depois nós seremos arrebatados. Esse depois, em intervalo de tempo muito pequeno, é o que nós entendemos. Somado isso tudo com os que virão da grande tribulação, que a gente vai dar uma passada para explicar também isso. Lembrando que a primeira ressurreição, ela se iniciou com a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, as primícias dos que dormem, como está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. E então essa primeira ressurreição de que fala a Bíblia, ela vai se encerrar após a grande tribulação, com os que vêm da grande tribulação salvos. Os que forem salvos na grande tribulação, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O segundo evento, as bodas do Cordeiro no céu. Qual a ordem? O arrebatamento para onde? Arrebatamento para o céu. A transformação dos que morreram em Cristo, subindo para onde? Para o céu. Importante, céu aqui é no singular. O céu é um lugar. Não confundir com céus. Porque céus é quando a gente olha para o céu, aí, a lua está no céu, o sol está no céu, as nuvens estão no céu. Aí você pode usar o plural. Em inglês tem até uma diferença para falar das duas coisas, tá? Céu, o lugar, morada de Deus, em inglês é heaven. E céu, como esse universo que nós olhamos e vemos, é sky. Mas no caso do português, a gente usa, então é importante ter isso. Céu, o lugar, morada de Deus. É disso que a gente está falando aqui. Então as bodas do Cordeiro no céu, uma vez arrebatado, inicia-se as bodas do Cordeiro no céu, enquanto aqui na terra inicia-se a grande tribulação. Esses eventos, na contagem de tempo aqui da terra, que é importante isso, a contagem de tempo no céu é bem diferente, bota diferente nisso. Mas a contagem de tempo aqui na terra será de 7 anos, segundo as Escrituras, de grande tribulação. A maior tribulação como nunca se viu. Tudo que você imaginar de tribulação, de sofrimento, de pessoas ao longo da história, atualmente, em qualquer parte do planeta, pois será um sofrimento menor ainda do que vai acontecer na grande tribulação para as pessoas que ficarem, para as pessoas que não forem arrebatados. Importante dizer também que, sobre a grande tribulação, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E a gente também importa dizer que durante a grande tribulação, Deus suscitará, Deus levantará
as duas testemunhas que desafiarão o sistema do anticristo. Em Jerusalém isso vai acontecer. Qual Jerusalém? Essa que existe hoje, que está lá no território, no país de Israel. Como está em Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 14. Terceiro evento. A volta do Senhor Jesus com poder e grande glória, quando todo olho o verá. Olha a diferença. Por ocasião do arrebatamento, vai ser um mero desaparecimento. Isso foi explorado na novela da Record. Estou ganhando nada para fazer esse comercial, não. Mas quem assistiu pode ter lembrança. Então, simplesmente as pessoas desaparecem. As pessoas que estão em Cristo, e entre esses vão também as crianças. Aí, de novo, crianças estão salvas. Acho que eu falei disso na última lição. O difícil é a gente cravar até que idade. Bom, se for criança de colo, eu já cravo criança de colo da salva. Agora, a partir daí, quando vai crescendo, em que momento vai deixar de ser criança e vai ter que ter tomar sua própria decisão de aceitar Jesus como Salvador, aí é um tema mais complexo. Então, só para você entender, para você que é adulto, por certo, que vai estar me assistindo, entender essa parte. Enquanto acontece as bodas do Cordeiro no céu, as bodas do Cordeiro serão onde aqueles que morreram em Cristo e aqueles que foram arrebatados receberão do Senhor o galardão. Costuma-se dizer uma espécie de tribunal onde ninguém será condenado. Se subiu para o céu é porque já foi absolvido, porque a própria Bíblia diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado e todo o poder é dado a ele nos céus e na terra, então não há que se falar em condenação. O céu é local para as pessoas que escaparam do que a Bíblia chama da ira vindoura ou da ira futura. É a ira de Deus após o arrebatamento da igreja. Estamos aqui. A volta do Senhor Jesus com poder e grande glória. Passados 7 anos, aí o Senhor retorna. Com poder e grande glória. Todo olho o verá. Hoje em dia a gente tem facilidade de ver pela televisão a Copa do Mundo recentemente, com uma clareza de detalhes, uma riqueza de detalhes muito grande. A gente costuma dizer até que o que se assiste pela televisão a gente vê com mais detalhes do que quem está lá na plateia. De qualquer forma, seja com televisão, seja com internet, seja lá como vai ser, o ponto é que todo olho o verá, todo olho verá Jesus com poder e grande glória. E aí uma notícia boa para a igreja. Parte dessa grande glória será a igreja que virá com ele. Jesus virá, ele virá com os seus anjos e virá com a sua igreja. Quando a Bíblia fala de grande glória, é maior que qualquer glória que a gente já presenciou. Já soube de casos assim de um estádio lotado, a plateia toda cantando parabéns para um treinador, para um jogador. É muita glória. Shows que se faz em campos abertos, e cada vez que o cantor faz um acorde ali na sua guitarra e todo mundo grita e tal, pois é muita glória. Quando a Bíblia fala que Jesus virá com poder e grande glória, será a glória que o mundo jamais viu. É disso que está falando as Escrituras. Quando o Senhor chegar aqui estará, pouco antes do Senhor chegar, estará acontecendo a grande tribulação. Quem estará imperando, quem estará mandando em tudo? O anticristo, o falso profeta, a besta. Pois é, aí o Senhor vencerá esse sistema, a besta, o anticristo, vencerá com um sopro. Isso está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Quarto, o milênio. Após vencer o anticristo, aqui é importante dizer, né? O Senhor descerá na terra onde? Em Jerusalém. O Senhor foi crucificado e morto onde? Em Jerusalém. O Senhor ressuscitou onde? Em Jerusalém. E o Senhor foi assunto aos céus a partir de Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras. E o Senhor retornará em Jerusalém. O quarto evento dessa ordem que a gente colocou aqui, para facilitar o raciocínio, é exatamente o milênio. O Senhor desceu em Jerusalém, começa o milênio.
período de 1000 anos, quando o Senhor reinará sobre toda a terra. O Salmo 24, assim está escrito: levantai, ó portas eternas, que entrará o Rei da Glória. E aí o Salmo continua: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Hoje, isso não faria sentido, isso ainda não se cumpriu. Por que que não? Aí aqueles que não têm temor do Senhor fazem piada do Senhor, blasfemam, isso tudo porque ele não está reinando nesse aspecto. No milênio, o Senhor reinará sobre toda a terra a partir com sede em Jerusalém. E a Bíblia registra ainda que se alguma cidade, porque de ano em ano terão que ir a Jerusalém para adorar o Senhor, que lá estará. Pois é, mas se alguma cidade, alguma pessoa não for, a Bíblia diz que sobre aquela cidade não cairá a chuva. E quem mora aqui pelo Centro-Oeste, quem já conviveu aqui pelo Centro-Oeste, sabe do problema que é a época da estiagem. Também o Nordeste também, principalmente em épocas não tão distantes, né? Porque dizem que a seca que houve no ano passado foi superior, a estiagem foi superior até então a que era maior, a seca de 1930. Essas pessoas entendem bem a falta que faz a chuva. Pois é, então se alguém, durante o milênio, não for uma vez por ano a Jerusalém para adorar, naquela cidade não cairá a chuva. É assim que está escrito. Depois de 1000 anos, eu ainda vou simplificar um pouquinho aqui, porque é quando terá a batalha. Depois de 1000 anos, Satanás vai reunir um exército e vai fazer guerra ao Senhor. E, claro, imagine, guerra de Satanás contra Deus, Satanás vai perder todas. Só que essa aqui será a última guerra que ele poderá fazer, porque depois disso ele será lançado no lago de fogo e enxofre, como diz as Escrituras. Então vai ter essa batalha que o Senhor vai vencer e inicia o juízo final. O juízo final significa que todas as pessoas, de toda a nacionalidade, de todo o canto da terra, até se por hipótese alguém fosse à Lua e tivesse morrido e tivesse ficado o corpo lá na Lua, se não foi arrebatado, se não morreu em Cristo, pois é, aí agora é chamado e é onde está a segunda morte, de que a Bíblia fala. Juízo final, quem vai para o juízo final vai para ser condenado. A diferença será a pena, a diferença será o sofrimento, se maior ou menor. Mas é importante ter em mente, tá? Aquele que tiver a menor pena, o menor sofrimento no juízo final, estará em grau, em qualidade de vida inferior ao que tiver recebido o menor dos galardões nas bodas do Cordeiro. Esse é o ponto do juízo final, local de condenação. Depois disso, terminado esse evento, aí acontece o novo céu e a nova terra. Aí entra a terceira Jerusalém de que falei, a Jerusalém que desce do alto, é assim que está escrito na Bíblia. E essa terra deixará de existir. Por isso que a Bíblia fala de um novo céu, porque é Jerusalém que desce do alto, e a nova terra, porque esse planeta deixará de existir. Eu espero ter facilitado aí, até quando você vendo aí as passagens, que eu vou deixar na descrição, ajudar você a entender melhor, porque essa lição, ainda mais para nós que não fizemos aí as lições anteriores, entrou falando do milênio. E aí alguém vai, milênio e tal, é 1000 anos. Se alguns poderiam chegar nisso, talvez tivesse gente que nem nisso aí tivesse chegado. Então a gente procurou dar essa explicação. Concluindo, o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. Gentios é aquele que não é judeu. O que não diremos com a sua plenitude? As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja.
pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nesse ponto aqui, eu também preciso falar um pouco do que foi notícia aí no meio evangélico, principalmente para os evangélicos que olham a internet, que se interessam, enfim. Teve um cidadão pastor, ele tem o título de pastor, e ele fez uma afirmação. Eu estou dizendo ele tem o título de pastor porque quando a gente fala pastor no meio evangélico, é pastor que apacenta as ovelhas de Cristo. E ele, com a afirmação, esse moço, ele demonstrou que não faz. Ele demonstrou que se é que algum dia ele foi crente, se apresentou como crente, ele hoje é uma pessoa desviada, é uma pessoa que está vivendo em apostasia. A gente falou sobre isso, né? É quando a pessoa prega a palavra de Deus, ensina as Escrituras e depois passa a contradizer o que ele mesmo ensinou. Então a frase desse cidadão foi, e pior, né? Ele conversando, era um podcast, ele conversando com uma pessoa que é do mundo, que em termos de Bíblia não sabe, segundo as Escrituras, a diferença entre a mão direita e a mão esquerda ou muito gado, muitos animais. É o termo que a Bíblia usa. Pois é, e ele foi e falou isso, que o hino Alvo Mais Que a Neve é um cântico racista, porque diz que se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, porque o preto vai ter que ficar branco. De uma grosseria teológica a toda prova. É inacreditável que uma pessoa que já frequentou a igreja evangélica, cantou, bom, se bem que tem muito disso, né? Uma vez eu fui pregar e eu acabei falando isso. Tem muito do cantor que chega na hora dele se apresentar, ele vai, canta, termina de cantar e vai embora. Às vezes tem uma pregação muito boa, uma pregação muito edificante, muito rica e que ele não participa. Aí o que eu tenho que cantar em outro lugar também, aí vou precisar sair. Talvez esse tenha sido um dos problemas dele. Não sei se é ou se não é, ele que precisa dizer. Mas eu estou aqui para falar sobre a afirmação que ele fez. Aí eu falo como ministro do Evangelho, eu falo como pastor, eu falo como homem de Deus. Foi de uma grosseria bíblica a toda prova. Foi digna de um apóstata. Aí eu não vejo outra coisa para identificar. E ele falava com uma pessoa que não era crente. Quer dizer, o que só piora a situação, fazendo ainda mais esse escândalo. Para ajudar, eu vou retomar os versículos que já citei lá na leitura bíblica, para dizer que esse hino, ele é espelhado na Bíblia. O refrão do hino, ele diz assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esse é o refrão a que ele se referia. É o hino 39, na harpa cristã. Parece que esse hino existe também em pelo menos na versão português, em outro cantor também, de outra denominação, mas aí eu não estou seguro agora para cravar. Da harpa cristã, das Assembleias de Deus, é o número 39. Essa expressão, mais alvo que a neve, ela reflete textos bíblicos. E são esses aqui que a gente deu no início, mas eu vou repetir aqui. Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com isopo. Isopo é uma planta que se usava para a limpeza das mãos, ajudar a lavar as mãos para quem estivesse no mato, enfim. E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ora, é Deus que lava para que alguém fique mais alvo que a neve. Mas isso não se está se referindo à pele. É desastroso que uma pessoa que frequentou o meio evangélico fale uma coisa dessas. E ainda o versículo de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que ajuda a gente a entender também. Vinde, assim está escrito, vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O profeta Isaías, ele ainda é mais incisivo quando ele diz que o que vai ficar branco como a neve são os pecados. O que significa branco como a neve? Significa que os pecados foram perdoados.
E esse termo de branco, quando a gente falou das pessoas que virão da grande tribulação, que serão à custa de muito sacrifício, de muito sofrimento, mas a Bíblia diz que ainda haverá pessoas que hão de se salvar. Essas pessoas, a Bíblia diz que eles chegam da grande tribulação branqueando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ora, sangue é vermelho. Se branquear as vestes no sangue, é claro que isso não pode ser literal. É uma linguagem figurada e é uma linguagem espiritual. Não é uma coisa fácil de entender. Por que usou o sangue que é vermelho para falar de branco? Talvez esse aspecto a gente tenha que esperar para quando formos arrebatados, a gente entender, porque a Bíblia diz que quando formos arrebatados, saberemos de todas as coisas. Tudo isso nos estará descoberto. Então fica aqui também esse registro para dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que coisa? Cantar alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu estou recitando a Bíblia. E a Bíblia, ela não vai ser modificada porque alguém não a entendeu. Se alguém não a entendeu, deve fazer um esforço, aliás, ter até humildade, é bom dizer isso, porque possivelmente esse moço, esse cidadão, por ele ser cantor, provavelmente ele não tem, por exemplo, um ministério de mestre. Então ele deveria ter humildade para procurar, já que ele não entendeu esse versículo, para procurar um mestre, para procurar um pastor, ou assistir os vídeos que a gente faz aqui, para ele tirar suas dúvidas. E, claro, orando com humildade, ele poderia ter se saído melhor. A Bíblia diz, em determinado momento, Jesus falou para os fariseus: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. O fato de alguém desconhecer a Bíblia como ela é, não faz da pessoa inocente. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus ensinou que a pessoa erra quando não conhece as Escrituras. Então, faltou mansidão, faltou humildade, faltou conhecimento e acabou saindo esse desastre. Seja a pessoa com qualquer nível de escolaridade, com doutorado, com mestrado, com quantas universidades, faculdades tiver no Brasil ou no exterior, até nas faculdades que têm níveis de qualidade aí, segundo os órgãos que fazem essa pesquisa, que estão à frente das brasileiras. Ainda que seja isso, se não compreender a Bíblia, é porque ele não compreendeu. É só isso que aconteceu. A Bíblia não está errada, é ele que está errado, é só ele que não entendeu. Ele não entendeu e não procurou saber como é que a passagem que ele deixou de entender funciona. É assim que acontece. Se você veio até aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.